Vamos então à sexta questão do nono capítulo. O enunciado é o seguinte: o débito do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, da pessoa jurídica XYZ Limitada é por esta declarado, mas não recolhido. Conforme nós comentamos, é da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que nessa situação declarou e não pagou, o crédito tributário está constituído, devidamente constituído. Então, o poder público deve determinar a inscrição em dívida ativa para promover a ação de execução fiscal. A partir desta época, desta data, se começa a contar o prazo de prescrição, certo? O prazo de prescrição, segundo o artigo 174 do CTN, é contado da constituição definitiva do crédito. Declarou, não pagou, passou o prazo para pagar, começa a contar o prazo de prescrição, que é de 5 anos. Então se diz, 3 anos após a declaração, o crédito tributário é inscrito em dívida ativa estadual. Então o pessoal, olha, tinha 5 anos para ajuizar a ação de execução, só que 3 anos depois inscreveu em dívida ativa. Existe prazo para inscrição em dívida ativa? Não, claro que não. Mas existe prazo para ajuizar a ação de execução fiscal. Então você precisa inscrever em dívida ativa deixando um tempo hábil, um pouco antes ou bem antes de completarem os 5 anos, para que você tenha tempo hábil para ajuizar a ação de execução fiscal e conseguir interromper o prazo prescricional, que esse prazo volte para zero, mediante o despacho do juiz ordenando a citação e execução fiscal, o que interrompe a prescrição. Mas vamos lá, escrever em dívida ativa e somente 3 anos depois a execução fiscal foi ajuizada. Então a execução fiscal foi ajuizada 3 anos após a inscrição em dívida ativa, ou seja, 6 anos após essa história de o contribuinte declarar e não pagar. Então está prescrito, né? O crédito tributário está prescrito por conta do passado de 6 anos. Cuidado, porque a lei das execuções fiscais fala que a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias ou até a distribuição da ação de execução fiscal. Mesmo que nós usássemos nessa questão essa suspensão por 180 dias, não haveria tempo suficiente, ocorreria a prescrição da mesma forma, né? Porque 180 dias, aproximadamente 6 meses, ficaria o prazo suspenso, mas como aí deram 6 anos, né, mesmo suspendendo 6 meses, o prazo de 5 anos teria sido ultrapassado, mesmo que usássemos. Apesar disso, o STJ não deixaria usar essa suspensão, porque para o STJ, como essa suspensão está prevista na LEF, que é a lei ordinária, ela não é válida, ela não é aplicável para os créditos tributários. Na execução fiscal do crédito tributário, isso não é válido, porque prescrição tributária tem que estar em lei complementar, a LEF é lei ordinária. Já se fosse execução fiscal de um crédito não tributário, a suspensão por 6 meses, por 180 dias, melhor dizendo, seria possível, uma vez que, em se tratando de crédito não tributário, a prescrição estabelecida em lei ordinária seria válida. Então, essa regra dos 6 meses, dos 180 dias, vale para a execução fiscal de créditos não tributários, por exemplo, uma multa trabalhista, mas não vale para a execução fiscal de crédito tributário, ok? Mas, de qualquer forma, aqui não há como salvar esse crédito tributário citado na questão, ocorreu a prescrição. Então, o crédito tributário está. A alternativa A, extinto por força da decadência, não. Lembra, decadência é prazo para lançar, para constituir o crédito. Nesse caso, o crédito foi constituído pela declaração desacompanhada do pagamento. A alternativa B, extinto por força da prescrição, exatamente o que aconteceu conforme nós acabamos de explicar. A alternativa C, com sua exigibilidade suspensa por força da declaração de débito feita pelo contribuinte. Declaração de débito constitui o crédito tributário se não é acompanhado do pagamento, né? Não suspende a exigibilidade. Depois, com a sua exigibilidade suspensa por força da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Credora, claro que não, quando propuseram a ação de execução fiscal já tinha passado o prazo de prescrição, o crédito já estava extinto, né? A alternativa é íntegro e exigível, devendo a execução fiscal ter curso normal para obter a satisfação do crédito. Claro que não, porque o crédito está extinto por força da prescrição, como demonstra o item marcado como correto. Com isso, a gente conclui a análise dessa sexta questão.